Esse vídeo é sobre as perspectivas do clima para a safra 2025-2026 e a tendência do clima para os próximos 10 anos para a região de Unai. Aqui está um gráfico das médias mensais para Unai no período de 1991 a 2020, são 30 anos que são recomendados pela Organização Meteorológica Mundial. A gente vê que os meses que mais chovem são novembro e dezembro, seguidos por março e janeiro, e notem que há um pequeno decréscimo em fevereiro, porque usualmente, sob o ponto de vista da climatologia, existe a ocorrência de um veranico nesses últimos 30 anos, que preferencialmente ocorre em fevereiro. Se a gente olhar os 5 meses de maio até setembro, a gente vê que chove menos de 5% da média anual, que é 1.316 milímetros. Esse mapa é um mapa feito com a técnica MORPH, que usa imagens de satélite para fazer a interpolação da chuva observada, e em princípio ele é melhor porque ele tem uma resolução bastante alta, ou seja, de 8 quilômetros na região, que na região da Unai aparece um laranja, um amarelinho em volta, e isso na escala de cores aqui representa apenas 25 a 50% da média, quer dizer, o que se esperava que chovesse, choveu apenas 25 a 50%, ou seja, uma redução de 50 a 75% nesse período de 25 de março a 22 de junho, que são os últimos 90 dias. Na quadrícula 15 a 20 graus sul e 45 a 50, que englobam Unai, a curva de cima, mais bem comportada, é a climatologia. É o que a gente esperava nesses últimos 90 dias, um acúmulo de 140 milímetros, mas o que foi observado foi a curva de baixo, apenas 80 milímetros. Então, sugerindo que realmente houve um desvio de 43% negativos, quer dizer, 43% abaixo da média, representada aqui por essa área marrom. E no de baixo a gente vê as barrinhas, que são o total de área em milímetros por dia. A gente nota que choveu razoavelmente bem em março e abril, porém chuvas em média nessa quadrícula que não passaram de 7 milímetros por dia, e nota-se claramente que a partir de maio, mais precisamente a partir de 1º de maio, praticamente parou de chover e ficou alguns chuviscos apenas nessa região. Então, sugerindo que na quadrícula como um todo, as chuvas realmente tenham parado a partir de maio, com uma redução de 43% abaixo da média. E o Pacífico, como é que está? Dividimos o Pacífico em 4 partes, basicamente: Ninho 1, 2, próximo da costa da América do Sul; Ninho 3, que é essa região em vermelho, que é a que mais se correlaciona com a chuva no Brasil; o Ninho 4 é a região já próxima da Austrália e da Indonésia, a região mais quente, representada aqui pela cor azul. E os americanos não gostam nem do 3 e nem do 4, eles pegam um pedaço do 3 e um pedaço do 4 e chamam de Ninho 3.4. Então tudo que se ouve no país, no Brasil, é na realidade copiado dos Estados Unidos. As análises, as previsões feitas para a região do Ninho 3.4, embora, como eu tinha dito, a região do Ninho 3 é que se correlaciona melhor. Mas vamos ver a previsão para o Ninho 3.4, feita pelo Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade, o IRI, na Universidade de Colômbia, e pelo Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, o CPC, que foi liberado agora depois do dia 20 de junho. Então, o que a gente tem são médias trimestrais. Ele faz a previsão para junho, julho e agosto, faz a média centrada em julho, e o que eles colocam é 84% de probabilidade que o Pacífico fique neutro. Lembrar que neutro é o Pacífico estar com a sua temperatura de superfície na média, uma variação de mais ou menos meio grau para cima, meio grau para baixo. No mês seguinte, julho, agosto, setembro, centrado em agosto, temos 71% de neutralidade, mês seguinte 60%, setembro, outubro, novembro, centrado em outubro, que é um mês de virada, 55% de neutralidade, e por aí vai até o final do ano, com a barrinha cinza representando neutralidade. Em princípio, eu concordo com essa previsão, em princípio, e não acho que existe grande chance de se formar um laninha, como eles mostram aqui pelas barrinhas azuis. Mas tem que lembrar o seguinte, que
essas previsões são feitas com modelos de clima. O modelo de clima tem grandes problemas, particularmente no que se refere ao ciclo hidrológico. Quer dizer, o modelo não sabe produzir uma previsão de chuva com confiabilidade, porque chuva é um processo na atmosfera de escala muito pequena e o modelo não consegue resolver essa escala. Tome cuidado, tudo que vocês ouvem, vem na mídia, é feito com modelos. Todas as previsões que chegam a vocês são feitas com modelos. Até os analistas, quando analisam o preço no mercado, a variação de preço, usam as projeções feitas por modelos. Atenção, o modelo não consegue fazer uma previsão de chuva que seja confiável. E a chuva é a variável atmosférica mais importante para a região tropical. E se o modelo não consegue produzir uma previsão de chuva que seja confiável, esses resultados não servem para nada. Como é que funciona a situação no Pacífico? Os ventos sopram da América do Sul em direção à Austrália, vão arrastando a água, parte da água é empilhada, tem um monte de ilhas e o mar é raso, vai empilhando água aqui. E uma outra parte, que isso acontece a cada 19 anos, está acontecendo agora, é transportada pela corrente oceânica chamada Kuroshio, que banha a costa da China, o Japão, que é essa ilha aqui, parte da costa da Rússia, e se empilha no norte do Pacífico. A água que vai se empilhando aqui vai forçando as camadas inferiores do oceano e essas eventualmente rebatem, uma vez que a água é incompressível, rebatem e expulsam a água quente que está próximo da Austrália em direção à América do Sul. Então o que nós estamos vendo aqui é um corte vertical em profundidade. Aqui está a superfície do Oceano Pacífico, da Austrália até a América do Sul, e aqui estamos em profundidade até 450 metros de profundidade. Eu coloquei uma linha pontilhada em 150 metros de profundidade apenas como referência. O que a gente vê aqui é que a água quente está progredindo em direção à América do Sul, e a água fria, representada pela cor azul, praticamente já desapareceu. Está certo que ainda é meio grau centígrado, não é muita coisa, mas nós vamos continuar monitorando, porque se essa água quente continuar em direção à América do Sul, nós podemos ter um El Niño fraco nesse segundo semestre, uma vez que essas imagens aqui vão até o dia 17 de junho. Vamos monitorar para ver se realmente esse transporte de água quente da Austrália em direção à América do Sul vai continuar nas próximas semanas. Esse é o último mapa de temperatura da superfície do mar, na realidade anomalias, o que está em amarelo e vermelho são anomalias positivas, temperaturas acima da média. O que está em azul são anomalias negativas, a temperaturas abaixo da média. Foi liberado agora no dia 15 de junho. A gente vê então que no retângulo que representa o Ninho 3, tem algumas partes que estão em amarelo, vermelho, meio grau para cima, tem algumas partes que estão em azulzinho, 1 grau para baixo, mas de maneira geral está branco, representando a neutralidade. Na região do Ninho 3.4 dos americanos também está praticamente tudo branco, representando que o Pacífico está neutro, quer dizer, não vai haver por enquanto nenhum El Niño ou Laninha. Neutralidade vai prevalecer e, como disse, quando está neutro não interfere na nossa chuva. Mas olha aqui a água quente acumulada aqui nessa região. Está havendo um transporte agora, isso não é comum, isso ocorre a cada 19 anos, e essa água quente aqui, ela modifica a circulação dos ventos no hemisfério norte, que depois acabam interferindo no hemisfério sul. Em cima da água quente, que está mais próximo da Rússia e da China, se forma um sistema de baixa pressão atmosférica. E entre a água quente e a América do Norte se forma um sistema de alta pressão atmosférica, que aqui no hemisfério norte, ele gira no sentido horário. Então o que está acontecendo? Ele pega ar frio da Sibéria e joga para cima do Canadá, dos Estados Unidos, e isso fez com que o inverno deles se alongasse. E, obviamente, alongando o inverno,
tem impactos na agricultura, uma vez que o pessoal planta fora da janela, que no caso deles seria o 20 de maio, a data limite, e plantando fora da janela já corre o risco de pegar geadas e nevascas já na metade de setembro ou início de outubro. E também o fato de que essa água quente vai permanecer aí, vai continuar bombeando ar frio pelo sistema de alta pressão, e durante o período de crescimento das plantas, de junho até setembro, as temperaturas podem ficar baixas, e ficando baixas as plantas reduzem o metabolismo e tendem a esticar o ciclo. Por exemplo, uma soja de 110 dias pode virar uma soja de 120 dias, e isso faz com que aumente o risco de pegar geadas já no final de setembro, início de outubro. O Atlântico também está um pouco mais aquecido, e por um lado isso é bom porque os ventos trazem mais umidade para dentro do continente sul-americano, mas tem um problema de que se as nuvens se formarem um pouco mais ao norte, há um movimento ascendente, formação de nuvens e chuva, e o ar vai descer seco em cima do Brasil, e certamente vai fazer com que o período de junho a setembro fique mais seco do que o normal. No hemisfério sul, os oceanos estão mais aquecidos, mas aqui existe uma corrente circumpolar antártica, uma corrente marinha, que redistribui melhor a água quente, então não chega a ficar contrastes tão grandes como esse aqui no Pacífico Norte ou no Atlântico Norte. Previsão de clima, vocês sabem que é missão impossível, ninguém consegue prever clima, a menos que tivesse bola de cristal. Como disse, não utilizamos modelos, porque os modelos não servem para nada, especialmente no que se refere à previsão de chuva, e a similaridade então consiste em olhar, fazer análise do clima global atual e para trás escolher um ano cujo cenário climático global tenha estado semelhante a este desse ano, e eu escolhi o ano 2006 para representar 2025. Nós estamos vendo então aqui abril e junho de 2025, embora junho esteja terminando, faltam apenas alguns poucos dias, mas vocês podem avaliar a previsão já por esse mês. O que está em azul e lilás é desvio positivo, chuvas acima da média, e o que está em vermelho, amarelo, é chuvas abaixo da média, muita chuva, principalmente na costa leste do Nordeste, redução de chuva de 30%, 40%, 50%, dependendo da região, aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e essa região aqui em branco representa na média, então aí estaria na média. A média para esse período de abril a junho, de acordo com aquele gráfico que nós vimos nesse período de 1991 a 2020, é 115 milímetros acumulada no trimestre, abril-junho. A gente espera que a chuva esteja na média, um pouquinho abaixo, na ordem de 10 milímetros a menos. Como é um trimestre, é 0 a 30 milímetros, que subtraído dos 115, a gente espera um acumulado nesse trimestre, abril-junho, de 85 a 115 milímetros, uma ligeira redução de 10%. Para o trimestre seguinte, julho a setembro, como vocês viram, praticamente não chove nada. A média acumulada é 35 milímetros. A gente espera também, na média, talvez um pouquinho acima, 0 a 10 milímetros, ou seja, no trimestre 0 a 30 milímetros, que somado aos 35, espera-se então entre 35 e 65 milímetros. E do ponto de vista percentual, é um percentual bastante alto, mas do ponto de vista quantitativo, não é. E agora vamos então para o que é a parte que mais interessa, outubro a dezembro de 2025, início da nossa estação chuvosa. A média acumulada para outubro e dezembro, a média de longo prazo é 580 milímetros. Nós esperamos 30 a 40 milímetros a mais por mês, ou seja, vezes 3 dá 90 a 120 milímetros, que somado aos 580, esperamos um acumulado para outubro a dezembro deste ano entre 670 a 700 milímetros, um desvio positivo de 20%. E de janeiro a março de 2026, vou continuar com 2007, porque parece que o Pacífico vai continuar, digamos assim, nessa espécie de gangorra, esfria um pouco, aquece um pouco. A média de janeiro a março é 585 milímetros. Esperamos também 30 a 40 milímetros a mais por mês, ou seja, 90 a 120 milímetros acumulados no trimestre, que somado aos 585, espera-se então entre 675 e 700 milímetros. Então vocês veem que praticamente o que a gente tem no trimestre anterior, da ordem de 700 milímetros, e nesse trimestre agora da ordem de 700 milímetros, o que daria então nesses 6 meses 1.400 milímetros, que é mais do que o suficiente para se ter uma boa safra
de soja, cultivo do café e milho, etc. A mesma técnica pode ser usada para os Estados Unidos. Então, se eu pegar de junho a setembro de 2006, que é a estação de crescimento das plantas, estou prevendo que boa parte do Corn Belt, do cinturão de milho, que é o mais produtivo, vai estar com chuvas um pouco abaixo do normal, como é o caso aqui das Dakotas, Iowa, por exemplo, que é o maior produtor de milho, parte de Illinois, que é grande produtor de soja, e os outros estados mais do sul também devem ficar com chuvas um pouco abaixo da média, enquanto, quer dizer, pouco abaixo, entre 20 e 40 milímetros, que em 4 meses daria 160 milímetros de redução, o que é crítico, porque aqui chove da ordem de 600, haveria uma redução de praticamente 25% a 30% na chuva, enquanto os estados do leste vão também ter problema, porque vão ter excesso de chuva, e obviamente nem falta de chuva é bom para a planta, e nem excesso de chuva é bom para a planta. Se ficar a cobertura de nuvem muito frequente, a planta não consegue ter o sol suficiente para fazer a fotossíntese de forma adequada, e a qualidade da proteína é abaixo do esperado. Na China, a província de Henan, representada aqui por essa área, aparece também com redução de chuva entre 20 e 40 milímetros por mês, quer dizer, da ordem de 150 a 160 milímetros a menos por mês, na maior parte da província. Essa província é responsável por 50 milhões de toneladas de grão nesse período de junho a setembro. E no mais a nordeste, a província de Heilongjiang, que é responsável por 40% da soja chinesa, praticamente creio que não vai ter grandes problemas, embora já nessa pré-estação já tivemos redução de chuva na maior parte da China, no sul da China. Na Índia e Vietnã, especialmente a província de Dak Lak, que é o maior produtor de robusta do mundo, o que a gente percebeu é que a previsão é de chuvas normais ou até um pouco acima da média, mas aqui tem um problema sério, porque de março a abril, em que há a floração do café, lá no Vietnã, faltou chuvas ficaram abaixo do normal. Então a florada não foi muito boa, e se vier agora excesso de chuva, pode realmente acontecer mais um desastre de o Vietnã produzir menos robusta do que o esperado. E obviamente no caso do Brasil, especialmente no sul de Minas, se tiver geadas, como a gente espera que tenha, deve afetar também a produção do café no sul de Minas, afetando a produção do café no Vietnã. Certamente o café deve permanecer em alta. Na Índia, o norte da Índia aparece como uma redução de chuva nesse período de junho a setembro. Também o centro da Índia aparece com redução de chuva, mas o noroeste da Índia, representando a província de Maharashtra e Gujarat, vão ter excesso de chuva, que é muito ruim também para a agricultura, porque nesse caso aí pode haver desmoronamento e destruição de lavouras e até perdas de vida. O cenário nos próximos 10 anos, não vamos usar modelo de clima, porque, como eu disse, não serve para nada. E o que me atrai a atenção ao longo desses anos estudando o clima, parece que existem 2 regimes que prevalecem. O primeiro regime poderia ser descrito como sendo esses ventos em volta dos polos serem bastante fortes, chamado jato polar, aprisiona o ar polar. Então existem muito poucas incursões de ar polar na região tropical, não trazendo ar frio. Essa região de 40 graus norte a 40 graus sul, que é mais iluminada pelo sol e representa 2/3 da superfície terrestre, ela vai se aquecendo. Temos um aquecimento global, como foi observado agora de 1976 a 2005, mas vai aquecendo, chega num ponto em que a temperatura é alta e baixa nos polos, então o sistema se desestabiliza e começa a criar ondas gigantes, 4 dessas ondas em volta do planeta, e nessas ondas, o lado do cavado da onda entra ar polar frio e seco em direção ao Equador, e na crista da onda entra ar tropical quente e úmido, representado por essa seta vermelha. Quando então se mistura ar polar com ar tropical, a região fica um pouco mais fria do que estava no período anterior. E isso nós verificamos entre 1946 e 1975, e é muito provável que esse período, nesses próximos 10 anos, 2006 e 2025 até 2035, venha a ser um período
um pouco mais frio, representado por invernos um pouco mais longos, como a gente viu nos Estados Unidos e na Argentina, no hemisfério sul. E eu gostei muito desse gráfico que foi feito por um climatologista russo chamado Georgy Van Gengen, em que ele estudou pacientemente esses períodos em que havia muita troca de massas de ar polar com massa de ar tropical e períodos que havia muito pouca troca, que construiu um índice para representar isso, chamado índice de circulação atmosférica, representado aqui por essa linha fininha. Então o que a gente vê, o índice ocorre 4 anos na frente da mudança da temperatura, que é essa linha preta mais grossa. Quando o índice muda, a temperatura muda em torno de 4 anos depois. Então nesse caso, vamos pegar 1916 a 1945, o índice subiu, foi crescendo e a temperatura foi junto. Nesse caso havia muito pouca troca de massa de ar polar com massa de ar tropical, e o que se observou foi um ligeiro aquecimento no planeta. Já a partir de 1946, o índice decresceu, a temperatura global também seguiu, significando que começou a haver muita troca, geadas 1952, 1956, culminou com a famosa geada de julho de 1975, a geada negra, que acabou com o café no norte do Paraná, São Paulo, sul de Minas. Sul de Minas voltou a plantar o café, mas São Paulo e Paraná diversificaram para cana-de-açúcar, principalmente, e citros. E a rodovia do café, em Londrina, por exemplo, já não tem mais nenhum pé de café. Entre 1976 e 2005 voltou a aquecer, ou seja, começou a haver pouca troca de massa de ar polar com o ar tropical, o ar polar ficando mais aprisionado nos polos, o índice subiu e a temperatura também, e é esse ligeiro aumento de temperatura que estão dizendo que é culpa do homem emitindo CO2 na agricultura, na geração de energia elétrica, metano com os animais ruminantes, esses tais de gases de efeito estufa, que em princípio estariam aquecendo o planeta. Mas na realidade, vocês notam que nesses últimos 150 anos é uma variabilidade natural do sistema em que há muita troca e que há pouca troca de massa de ar polar com ar tropical, e parece existir um ciclo de cerca de 60 anos, 30 anos aquecendo, 30 anos resfriando. Eu espero que, se continuar nesse ritmo que nós vimos nesses últimos 150 anos, a tendência para esses próximos 10 anos é de resfriamento global, como disse, representado por esses invernos mais longos, que a partir então já desde 2010 vem ocorrendo. Em resumo, por similaridade a 2006, o Unai terá uma chuva um pouco acima da média, talvez uns 10%, um acumulado aí em torno de 1.400, 1.450 milímetros. Abril a junho está terminando agora, termina na média, da ordem de 110 milímetros, 115 milímetros. De julho a setembro, é o próximo trimestre, também na média. Claro que não chove quase nada, mas pode até dobrar a quantidade, 60 milímetros, especialmente em setembro. Outubro a dezembro fica acima da média, em torno de uns 20% a mais, dando aí um total acumulado de uns 700 milímetros. E de janeiro a março do ano que vem também fica acima da média, uns 20%, dando um total aí de 680, 700 milímetros, de tal forma que vamos ter aí nesses 6 meses, em torno de uns 1.400 milímetros, que é considerado uma quantidade bastante boa de chuva. Não gosto de falar muito mensalmente, porque a natureza não segue o calendário civil, mas eu me arrisco a dizer que abaixo da média nós teremos novembro, em março principalmente, então tome cuidado que pode ser que em março já haja uma redução de chuva, portanto tem que aproveitar bem essa chuva que vai cair entre outubro e fevereiro principalmente. E acima da média teremos outubro, dezembro, janeiro e fevereiro. Quer dizer, em princípio, o veranico que normalmente ocorre em fevereiro, pode ser que em função do inverno norte-americano, que vai estar semelhante ao desse ano, fique um pouco mais atrasado, e como nesse ano caiu parte em fevereiro e parte em março. Nos próximos 10 anos, os totais devem estar em torno da média, um ano 10% acima, um ano 10% abaixo, mas vai variar em torno da média, em torno dos 1.350 milímetros. Mas uma coisa importante, acho que não vamos ter nenhum El Niño forte, de tal forma que não vamos ter não temos nenhuma previsão
de uma seca mais efetiva. Cuidado, pode haver uma frequência maior de tempestades, especialmente na mudança de estação, né, do inverno para a primavera. As nuvens podem crescer muito acima da média e provocar até tempestades elétricas, tempestades de granizo, por exemplo. Vamos notar também que o período de maio a setembro, que já é seco, pode ficar um pouco mais seco do que o normal com a redução do número de dias de chuva nesse período. E na média, os invernos e primaveras vão ser mais frios e verão mais seco em regiões fora dos trópicos. Isso pega Estados Unidos, a China e no hemisfério sul, a Argentina, Paraguai e, infelizmente, o sul do Brasil até o sul de Minas. O Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade e o Centro de Previsão Climática sugerem que a probabilidade de 84% que o Pacífico fique neutro a partir de julho e daí até o final do ano e até fevereiro do ano que vem. Significa que não vai haver interferência da temperatura do Pacífico na distribuição das chuvas aqui no Brasil. Deve predominar a circulação extratropical, como nós chamamos, a circulação, as trocas de massa de ar polar com massa de ar tropical. E aqui eu representei por essa linha reta uma frente fria. O que é a frente fria? Então, do lado equatorial nós temos ar quente e úmido, ar tropical. Do lado polar nós temos um ar de origem polar, mas que ainda é mais seco e mais frio e, portanto, mais pesado. Quando ele se desloca, ele levanta o ar quente e úmido como se fosse uma cunha. E a superfície de separação entre o ar tropical e o ar polar é a frente fria. Ou seja, a frente fria é a interface entre essas duas massas de origem polar e de origem tropical, e levantando o ar quente e úmido, então a formação de nuvens e chuva, e isso pode afetar o Brasil mesmo com essas frentes frias vindo do hemisfério norte. A diferença de tempo entre uma frente fria e outra é da ordem de 7 a 8 dias, mais ou menos, dependendo um pouco da dinâmica da atmosfera, e que a gente vê uma outra frente fria que tinha acabado de passar pelos Estados Unidos. No hemisfério sul a gente também tem frentes frias. Vejam uma que tinha acabado de passar pela Argentina, essa área desprovida de nuvens sem cor aqui, preto, é uma área que realmente não tem chuva. Isso ocorreu em janeiro e prejudicou a safra de milho principalmente. E essa frente, quando ela se desloca, ela vai criando tempestades que são localizadas, muito pontuais, algumas severas, como essa que aparece aqui na imagem de satélite, e vai causando então essas tempestades, sendo isoladas em pontuais, mas elas eventualmente acabam chovendo de maneira geral no país como um todo. Uma situação chata que ocorreu no ano passado, 2024, é muita chuva aqui no Caribe. O ar em altos níveis ele se desloca em direção ao Brasil, cria um sistema de alta pressão atmosférica, e mesmo que entre uma frente fria como essa de julho de 2021, ela não consegue produzir chuva suficiente, fazendo com que praticamente todo o país fique com chuvas abaixo do normal. E no ano passado isso se manteve e fez com que o Pantanal ficasse mais seco e o Rio Paraguai atingisse o segundo menor nível de sua história. Nós temos dados do Rio Paraguai em ladário desde 1901 e 2024 só perdeu para 1964, há 60 anos atrás. Mas pasmem vocês que o sétimo nível mais baixo foi 1910. Então vocês vejam que essa variabilidade é normal, sempre comum e não tem nada a ver com desmatamento. E lembrar então que podemos ter ar frio passando, né, pela região. Vocês não têm tanto problema de geada, mas o sul de Minas tem, a Argentina, especialmente em Terras Altas, Santa Catarina e Paraná. E nós podemos então ter como essa a geada de 20 de maio, 21 de maio, que afetou 30% a 40% do café, dependendo da região no sul de Minas, e esse ar frio que chegou até a Amazônia. E finalmente, nos Estados Unidos, o plantio da soja está em 93%, não está ainda completo, porque alguns estados, como Pensilvânia, por exemplo, Kansas, tiveram temperaturas mais baixas, inverno esticado,
não conseguiram plantar. E o milho também está com 94%. Alguns estados ainda estão, como Kentucky, por exemplo, está só com 75% plantado. De maneira geral está bem, mas aqui, segundo o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, tanto a soja quanto o milho estão mais ou menos com 5% em mau estado. Uns muito ruim, 1% muito ruim, e 4% também, como eles chamam, pobres. E lembrar então que se eles estão prevendo colher 401 milhões de toneladas de milho, 5% representa uma quebra violenta de 20 milhões de toneladas. Então vamos aguardar, vamos continuar monitorando para ver como é que vão estar as condições desses cultivos, particularmente a soja e o milho. Na Argentina ainda não terminou a colheita por causa do mau tempo que ocorreu agora em maio, mas eu diria que, embora eles estejam trabalhando com uma expectativa de 49 milhões de toneladas de milho, acho que pode quebrar aí uns 30%, 25% a 30%, não vão colher 49 milhões, não só por conta das condições climáticas, mas também eles têm o problema da praga da cigarrinha, que ainda continua devastando os milharais por lá. Na China, uma provável quebra, como vocês viram, na província de Henan, que é responsável por 50 milhões de toneladas de grãos, e no Vietnã, especialmente a província de Dak Lak, ficou com chuvas abaixo da média durante a florada do café, e isso pode afetar a produção deste ano e possivelmente a do ano que vem, também fazendo com que o café fique em alta, especialmente se houver geadas que venham a interferir na produção do café no sul de Minas. Políticas públicas. É lamentável que as políticas públicas, principalmente na Europa, estejam sendo feitas em cima de resultados de modelos de clima, porque, como eu disse para vocês, modelo de clima não serve absolutamente para nada. As previsões são totalmente confusas, erradas e não confiáveis. Então, essas previsões para 2050, 2070, como disseram há alguns meses atrás, que o Brasil vai ser inabitável a partir de 2070 por conta de altas temperaturas, isso aí não tem confiabilidade nenhuma. A energia, por exemplo, eles decidiram ir para tais fontes renováveis de energia. O que tem acontecido são apagões. Tá? Então, por exemplo, no dia 28 de abril, Portugal, Espanha, todinha, e parte da França ficaram sem energia. Você imagina o custo de um apagão desse, quer dizer, qual o prejuízo que um apagão teve, simplesmente porque resolve que não vão queimar mais carvão mineral, e petróleo e gás, porque isso aí emite gás carbônico e afeta o clima do planeta. Não tem comprovação absolutamente nenhuma. Ao contrário, a temperatura já esteve mais alta com concentrações baixas de gás carbônico e também já esteve mais baixa com alta concentração. A redução de emissões para cumprir essa tal de Agenda Climática 2030 pode ter um custo que pode chegar a 7 a 10% do produto bruto global, ou seja, da ordem de 80 trilhões de dólares, enquanto nós temos como saneamento básico, saúde, 20% da população praticamente não tendo o que comer. Temos problemas sociais muito mais graves do que as emissões de gás carbônico e uma pequena variação de temperatura. Um artigo mais recente eu revisitei isso e expliquei, mostrei que tanto o gás carbônico como o metano, como o óxido de nitrogênio, não tem impacto sensível na temperatura do planeta. E lembrar, claro, que o clima varia por causas naturais, como eu mencionei ali, as trocas de massa de ar polar com massa de ar tropical, que ocorrem mais frequentemente durante um certo tempo e não em outros tempos, e eventos extremos sempre ocorreram, né? Independente do clima estar um pouco mais frio ou um pouco mais úmido. Então aqui, por exemplo, a maior cheia que a cidade de São Paulo já teve, 29 de janeiro de 1929. Qual era a área impermeabilizada da cidade de São Paulo para se ter esse tipo de cheia há quase 100 anos atrás? Porto Alegre. Estão falando das cheias em Porto Alegre no ano passado, agora de novo as inundações que ocorreram nesses dias passados, mas teve uma forte em 7 de maio de 1929.
1941, quer dizer, há 83, 84 anos atrás, e a pior cheia que Paris já teve foi 17 de janeiro de 1910. Então vocês veem claramente que essa variabilidade é natural. Como mencionei, o Rio Paraguai em 1910 teve o 7º nível mais baixo numa série de dados de 125 anos. Então isso sempre ocorreu e vai continuar ocorrendo. O que a gente tem que fazer é, como a população aumentou, tem que se adaptar e evitar de ocupar áreas de risco. Bom, era só isso que eu queria dizer para vocês e fico à disposição depois para responder qualquer pergunta ou via e-mail ou via WhatsApp.